Pronto, Tiago, vou iniciar aqui. Oi, gente. Então, sejam bem-vindos, né, ao quinto episódio dessa segunda temporada do Bioproto Entrevista. O nosso convidado de hoje é o Dr. Tiago Aparecido da Silva, que é graduado em Biomedicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro, possui mestrado e doutorado em Biologia Celular e Molecular pela Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. Realizou pós-doutorado na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, e atualmente é jovem pesquisador no Departamento de Biologia Celular e Molecular e Bioagentes Patogênicos da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, da Universidade de São Paulo. O nosso tema de hoje é imunoterapia com receptor antigênico quimérico de células T, CAR-T, para infecções fúngicas. Você quer dar um oi para o pessoal, Tiago? Olá pessoal, boa tarde. Espero que todos estejam bem aí. Espero contribuir um pouquinho aí no programa de vocês. Com certeza vai, Tiago. Então, gente, assim como nos outros episódios, né, dessa temporada, vamos fazer então uma entrevista com o Tiago, vai ser uma conversa. Nós preparamos um roteiro prévio, mas vocês também podem ficar à vontade para fazer perguntas durante a live, tá bom? Que aí eu vou passando para o Tiago assim que eu ver, certo? Então, Tiago, para a gente começar, fala para a gente qual é o princípio das células CAR-T e as diferentes gerações do receptor. Tá, as CAR T-cells, ou a gente pode falar como células CAR-T, elas têm uma ideia de redirecionar as células T, né, ou linfócitos T, para um determinado alvo, tá? Então, esse redirecionamento ele vai ocorrer através de um receptor quimérico, que seja um receptor quimérico antigênico, que é a sigla do CAR, seria Chimeric Antigen Receptor, seria receptor antigênico quimérico. Então, através de um receptor que vai ter porções diferentes, de diferentes receptores, para formar esse receptor único, é possível você redirecionar uma célula para um determinado alvo. A ideia de fazer esse redirecionamento dessa célula é justamente para você eliminar, para você facilitar com que os linfócitos atinjam o alvo sem que ocorra toda uma resposta montada a partir da resposta imuninata, com a resposta imunadaptativa, e assim você gere clones que vão ter um TCR específico para o alvo. Então, assim, uma resposta adaptativa que vai levar algumas semanas para ser montada, e para dessa forma você ter uma célula T, um clone de uma célula T com um TCR específico para um determinado antígeno, as células CAR-T elas permitem com que esse receptor quimérico ele encurte esse tempo e você direcione a célula T para o seu alvo de forma muito específica. E além de você redirecionar a célula para o alvo, o receptor quimérico ter uma porção intracelular que vai desencadear a ativação da célula T. Então, o próprio reconhecimento do alvo, independente de ligação de TCR-MHC, ele leva à ativação da célula T. E uma vez a célula T ativada, ela vai liberar fatores para controlar alguma infecção, ou no caso propriamente dito, principalmente um efeito citotóxico sobre células cancerígenas, que foi a ideia principal das células CAR-T. Em relação às gerações, inicialmente, lógico, na década de 80, mais ou menos, foi gerada a primeira geração, que ele continha. Então, assim, de forma geral, o receptor quimérico ele vai ter duas porções extracelulares, que é uma porção de reconhecimento do antígeno e uma porção que é se chamada de hinge ou stall. É como se fosse um espaçador. Ele vai projetar essa porção de reconhecimento do alvo para um pouco além da superfície da célula, né, para sair desse emaranhado de receptores. Então, esse stalk ou hinge ele vai projetar essa porção de reconhecimento para
que tenha uma interação mais favorável com o alvo. Depois, o receptor ele vai ter uma porção transmembrana, que normalmente é adotado uma porção do receptor CD8 ou CD28. Pessoal, o Tiago travou para vocês? Tiago? Sim, estou escutando. Pronto, tinha dado uma travadinha. Aí, se você puder repetir a última parte. Tá, eu vou voltar, eu acho que travou na hora da parte transmembrana. Então, Pronto, além foi isso daquela mesmo. porção do reconhecimento, né, do alvo, ele vai ter aquela porção stalk e depois uma porção transmembrana. Essa porção transmembrana, ela muitas vezes é utilizada do próprio de receptores que são familiarizados da célula T. Então, utiliza a porção transmembrana de um receptor do CD28, uma porção transmembrana do CD8. E aí, o mais importante na definição das gerações seria essa porção intracelular. Então, a porção intracelular, ela vai conter, na primeira geração do CAR, ela contém somente um sinal de ativação da célula, que é o sinal associado com o CD3, que é uma das cadeias, que é a CD3-eta, uma das cadeias daquele complexo TCR, que vai levar à ativação da célula T via interação entre TCR e MHC. Então, a primeira geração ela só tinha um domínio de domínio citoplasmático para levar à ativação da célula T. A segunda geração ela tem dois domínios, que seria o domínio do CD3 e o domínio do CD28. E aí veio a ideia de utilizar um domínio de ativação, um motif de ativação de moléculas coestimuladoras associado com o CD3, surgiu a segunda geração. Então, pode-se utilizar diferentes domínios de diferentes moléculas coestimuladoras. E aí, com esse segunda geração, foi possível ter uma ativação mais completa das células T, após, após o CAR reconhecer o seu alvo. Então, uma vez que o CAR reconhece o alvo, automaticamente ele vai levar a ativação das células T via sinalização da cascata de CD3-eta e da cascata de uma molécula coestimuladora. Isso seria a segunda geração. A terceira geração seria você acoplar mais uma molécula coestimuladora nesse domínio citoplasmático. Então, teriam duas moléculas coestimuladoras, mais uma molécula do CD3, e ultimamente tem-se também a quarta geração. E aí, na quarta geração, além de você acoplar dois domínios de coestimuladora mais o CD3, você também faz com que a célula comece a secretar algum mediador inflamatório importante na regulação, principalmente com a ideia na regulação do microambiente tumoral. Então, então assim, em resumo, a função da célula do CAR seria redirecionar essa célula T para o alvo, de uma forma que ele vai independer do TCR. O próprio domínio de reconhecimento dele, do CAR, vai direcionar a célula para o alvo. Pode ser uma célula cancerígena, pode ser um patógeno, pode ser uma célula infectada, depende do alvo que for delineado. E o momento que tem esse reconhecimento via o CAR, os domínios citoplasmáticos são capazes de induzir a ativação da célula, uma ativação completa e muito forte, que mantém a proliferação e mantém uma resposta efetora por longo período. Tá? Perfeito, Tiago. Quais são, então, as principais considerações na construção de um novo CAR? Tá. Então, como eu disse, né, o CAR ele vai estar separado numa região extracelular, essa porção transmembrana e a citoplasmática. Então, a gente tem que começar a pensar na parte extracelular, na montagem do CAR. Então, o principal fator nesse ponto é o domínio de reconhecimento do alvo desejado. Então, o domínio de reconhecimento, que na parte extracelular do CAR, muitas vezes ele é obtido a partir que a gente chama de SCFV,
que é a porção do anticorpo monoclonal onde tem a interação com o antígeno. Então, aquela porção do anticorpo lá do single chain, aquela porção variável do anticorpo, que tem a capacidade de reconhecer o antígeno, utiliza-se muito essa região para colocar no receptor, no CAR. Então, esse domínio variável dos anticorpos, que tem uma afinidade, uma interação, uma afinidade muito alta e uma especificidade pelo antígeno, ele deve ser preconizado na montagem do CAR, na região extracelular. Mas nada impede de colocar um outro domínio de reconhecimento. Tem domínios de reconhecimento que não são originados de anticorpo. Você pode pegar um domínio de reconhecimento um domínio que vai reconhecer carboidrato. Você pode pegar um domínio, por exemplo, até para a questão contra o HIV, eles utilizam até o próprio domínio do CD4, que é onde o HIV vai interagir. Então, Uhum. você pode delinear o CAR de acordo com o seu alvo, mas de início você tem que pensar que o seu domínio de reconhecimento ele tem que ser específico, de uma especificidade muito alta para o seu alvo. Porque se ele não tem especificidade, você pode começar, se tem reações cruzadas com outros antígenos, você pode começar a ter uma ativação inespecífica do CAR. E uma ativação desse CAR, consequentemente, você leva uma ativação celular e uma ativação exacerbada. Você vai conseguir ter uma resposta inflamatória intensa e isso causa efeitos colaterais. Então, nessa construção de um novo CAR, o primordial é você ter um domínio de reconhecimento muito específico para o seu alvo, tá? Pode ser anticorpo ou pode ser outras moléculas que consigam interagir de uma forma específica com alta afinidade pelo alvo. E aí, num segundo momento, vem a parte intracelular, com importância maior. Um segundo nível de importância, que seria o domínio intracelular, ele vai induzir, vai refletir o nível de ativação que você deseja. Então, se você monta um CAR com um domínio intracelular, com uma molécula coestimuladora, com duas moléculas coestimuladoras mais o CD3, então, teoricamente, você pode ter uma ativação celular mais intensa. Só que, dependendo da situação, isso pode não ser tão interessante. Então, de acordo com o seu alvo, tem que se pensar o quanto intenso a ativação celular vai ser necessária. Então, a partir daí, você consegue delimitar se você vai utilizar uma molécula coestimuladora juntamente com o CD3, é uma molécula coestimuladora com um grau de ativação maior comparado com outra molécula coestimuladora. Por exemplo, se você usar CD28, o CD137, você pode ter níveis de ativação diferentes. São moléculas coestimuladoras com ativação diferente. Se você coloca essas duas moléculas junto, associado com o CD3, você vai ter um outro nível de ativação, tá? Então, assim, em um primeiro momento tem que se pensar no domínio de reconhecimento, que é o que vai te garantir especificidade do CAR. Sem isso, não tem como construir um CAR. Num segundo momento, pensar no domínio citoplasmático, e pensar em quais motifs de ativação, de quais moléculas coestimuladoras vão ser utilizados para você dosar muito bem, balancear muito bem o nível de ativação dessas células. E, por fim, você tem que pensar também nessa região transmembrana e nessa região do ringe que eu comentei. Que essas regiões transmembrana, o quanto mais, por exemplo, na clínica tem sido utilizado a região do CD8. São moléculas que elas vão ficar alocadas na membrana de uma forma mais estável. Então, você tem que pensar muito nessa região transmembrana do receptor, porque ele vai permitir uma estabilidade do receptor, vai permitir com que o receptor não forme agregados na superfície celular e vai impedir também com que o receptor seja reciclado de uma forma muito intensa. Então, essas três etapas, principalmente, são os pontos chaves de um CAR. E com certeza,
tanto a região transmembrana quanto a citoplasmática, elas têm sido exaustivamente descritas na literatura. É possível encontrar todas as sequências dessas regiões na literatura. Elas são muito bem caracterizadas. Uma atenção maior na construção de um novo CAR, o tempo maior na pesquisa vai ser em cima da região de reconhecimento. Então, essa região de reconhecimento é o que faz um novo CAR ser considerado como novo e ter uma caracterização com uma especificidade própria. Então, sem dúvida, se alguém pensar em desenhar um novo CAR, é mais interessante gastar tempo investindo no reconhecimento do antígeno, você fazendo montagem de anticorpos monoclonais, ou mesmo anticorpos já conhecidos, mas você fazendo estudos para identificar a região variável do anticorpo, e aí sim você consegue acoplar isso em receptores, em sequências que já são muito bem descritas para o restante do CAR. Inclusive, empresas já vendem toda essa região do CAR, né? Se você tem uma região de reconhecimento, você pode acoplar isso em um vetor comercial, e aí você tem um CAR montado para você tentar fazer a expressão disso numa célula T e assim por diante. Então, eu ressaltaria esses pontos aí numa construção de novo CAR, com destaque para a região de reconhecimento do antígeno. Super claro, Tiago. Então, conta pra gente como é que surgiu a aplicação das células CAR-T no contexto de doenças infecciosas e como, por exemplo, as infecções fúngicas invasivas. Tá. Então, como eu já disse, né, as células CAR-T elas foram delineadas inicialmente para controle de células cancerígenas, né? E o foco maior são em linfomas de células B, tipo B, principalmente não Hodgkin. Porque nesse tipo de linfoma de células B havia uma molécula muito exclusiva desse linfoma, que é o CD19. Então, o CD19 é a molécula exclusiva dessa célula B e que foi uma bela candidata para alvo dessas células CAR-T. E como esse CD19 tem-se anticorpos muito bem descritos frente a esse antígeno, então foi fácil obter a região variável desse anticorpo e colocar isso no receptor quimérico, para ter como alvo o CD19 de uma célula B, no caso de um linfoma. E esse foi o principal sucesso, né, da aplicação das células CAR-T frente às células cancerígenas, com foco principal nesse linfoma de células B. Claro que o desafio maior hoje das células CAR-T a nível de câncer é em relação aos tumores sólidos, por conta de todo um arcabouço aí de resposta imune envolvida no processo. E os primeiros trabalhos relacionados com infecções, com doenças infecciosas, no caso de aplicação das células CAR-T, sem dúvida foram os vírus, né? Eles tiveram principalmente citomegalovírus e HIV, eles chamaram mais atenção até pela sua abrangência e pela sua morbidade, e foi utilizado para delinear novos CARs para ter como alvo esses dois vírus. Então, foram os primeiros trabalhos nesse sentido, fugindo um pouco dessa questão do câncer. Tiveram bons resultados, mas ainda não tem nada de aplicação clínica aprovada por algum órgão regulatório, como aplicação terapêutica, como tem para o caso do câncer, né? E aí surgiu em 2014, voltando um pouco para infecções fúngicas, que é o meu interesse. Em 2014 surgiu um grupo em Houston, no MD Anderson, que é um foco muito importante para o desenvolvimento de CAR T-cells na aplicação de câncer, e eles adaptaram essa ideia das CAR T-cells para infecções fúngicas. Então, assim, eles utilizaram toda a estrutura de um CAR frente
ao tratamento de um linfoma, no caso, tendo como alvo o CD19 da célula B. Eles utilizaram toda essa estrutura do CAR e eles simplesmente, não simplesmente, né, foi uma bela ideia de trocar a região de reconhecimento do CD19 e eles fizeram uma troca por uma lectina, que aí ela tinha a capacidade de reconhecer componentes da parede celular de fundo. E aí iniciou-se um pouco essa tendência de tentar ampliar essa aplicação para doenças infecciosas, né? E aí, nesse sentido, eles conseguiram montar um receptor com uma especificidade muito interessante para células fúngicas, que aí eles utilizaram a dectina, o domínio de reconhecimento da dectina, a dectina, que é um receptor das células da imunidade inata, e essa dectina ela consegue reconhecer principalmente a especificidade dela é por beta-1,3-glucana, que é um monossacarídeo presente na parede celular de fungos, em diversos fungos. Então, os fungos eles contêm essa porção de beta-1,3-glucana na sua parede celular. E eles colocaram esse domínio de reconhecimento da dectina trocando pelo domínio de reconhecimento do CD19. Então, eles montaram uma célula CAR-T contendo uma região transmembrana, uma região citoplasmática idêntica ao que é utilizado na clínica, e eles simplesmente modificaram esse domínio de reconhecimento colocando dessa lectina, o domínio de reconhecimento da dectina 1. Então, dessa forma, eles conseguiram redirecionar as células T para células fúngicas. Então, redirecionando através da interação com a parede celular, que é, obviamente, a região que vai ser vista, né, pela célula e que vai ter essa interação pelo CAR e, consequentemente, a ativação. Eles conseguiram mostrar muito bem a especificidade, então, essa célula modificada com a dectina, com o Dectin CAR, que eles chamam, que vai reconhecer esse beta-glucano. Eles mostraram toda a aplicação disso em aspergilos, que foi o modelo deles de infecção, no que causa aspergilose, e como essa, essa doença, a aspergilose, ela está muito associada com pacientes de clínica vinculado com transplante de medula, com que está passando por algum tipo de quimioterapia, radioterapia, algum tratamento para o câncer, então é uma forma de você utilizar também esse CAR para você tratar ao mesmo tempo um linfoma e ao mesmo tempo você prevenir uma aspergilose, já que a aspergilose ela vai ocorrer principalmente em imunossuprimidos que vão estar no quadro muitas vezes de terapia frente a um linfoma ou mesmo de transplante de medula. Então, o início, vamos dizer assim, essa mudança de chave da utilização das células CAR-T, das células cancerígenas para doenças infecciosas, ela iniciou principalmente com vírus e agora tem esse grupo e a gente está colaborando com eles, a estreita colaboração com eles, que é tentar avançar muito nessa aplicação frente a infecções fúngicas. E, inclusive, é interessante que esse ano está surgindo a primeira conferência que eles vão tratar de células, aplicação das células CAR-T além do câncer, que seria o nome da conferência. E, e aí eles estão trazendo vários profissionais que estão avaliando as células CAR-T não somente em doenças infecciosas. Então, agora está começando a surgir a aplicação das células CAR-T também em doenças autoimunes, em doenças inflamatórias. Por exemplo, em doenças inflamatórias, eles têm utilizado muito para tratamento de miocardite. E aí as células CAR-T elas conseguem fazer uma regulação no tecido do miocárdio e impedir essa intensidade inflamatória toda. Eles atuam muito também em doenças autoimunes. Então, está tendo uma abrangência, além das doenças infecciosas,
uma aplicação bem extensa para outras áreas que eles estão utilizando a questão das células CAR-T para, já que ela consegue redirecionar uma célula T, utilizar esse redirecionamento para você, muitas vezes, além de induzir um efeito sobre o alvo, mas também utilizar a atividade moduladora das células CAR-T nesse ambiente que está sendo desejado, né? Alguma atividade da resposta imune. Então, eu ressaltaria esses pontos. E é algo que está engateando. Realmente é algo que, de infecções fúngicas, começou em 2014. É o único trabalho, além do que a gente desenvolveu depois com o Cryptococcus, que foi o segundo trabalho com esse foco de aplicar células CAR-T em infecções fúngicas. E a questão que vem ganhando também bastante espaço é frente a infecções virais, tá? E agora que está surgindo um pouco mais dessa aplicação frente a outros processos inflamatórios e resposta autoimune. Então, sem dúvida, tem muito a crescer, e ainda mais que a técnica e a aplicação ela está começando a ser, de uma certa forma, barateada, não é tão acessível assim, mas a tendência é isso tornar mais acessível, e isso permite uma amplitude maior de aplicação das células CAR-T frente a diferentes situações, né? Muito bom, Tiago. Então, quais os mecanismos efetores que estão envolvidos na atividade citotóxica das células CAR-T? Tá, muitas vezes as primeiras células que foram desejadas para essa terapia com as células CAR-T foi sem dúvida as células TCD8, porque como o foco era em cima de células do câncer, né, como a questão do linfoma, então precisava-se de uma célula que tem um efeito citotóxico muito pronunciado. E aí essas células TCD8, sem dúvida, foram as que se destacaram. Por quê? As células TCD8, elas têm uma capacidade de liberar grânulos citotóxicos, que aí a gente considera principalmente granzina e purpurina, que são aquelas responsáveis por desestruturar a membrana, fazer poros na membrana e começar a induzir a cascata de apoptose na célula-alvo. Então, seria duas coisas muito fáceis de serem utilizadas. Você direcionar uma célula e aí essa célula, por ser ativada somente pela interação com o antígeno, ela por si já consegue liberar fatores que vai comprometer muito uma célula cancerígena. E em toda resposta ao câncer, resposta imune contra o câncer, as células TCD8 elas estão presentes. Então, são células que fazem uma diferença nessa resposta contra o câncer. Então, as células TCD8 inicialmente foram utilizadas por conta desses mecanismos citotóxicos que ela apresenta. É um mecanismo de liberar grânulos, de liberar fatores que são capazes de lesar o alvo, de lesar a célula-alvo. Além disso, ela libera outros mediadores também, que aí esses mediadores pró-inflamatórios, aí a gente pode pensar em quimiocina, citocina, eles vão ser capazes de recrutar outros tipos de células, e aí esse recrutamento também vai contribuir nessa resposta imune contra o tumor. E aí esse recrutamento, além disso, ele pode quebrar, né, desregular toda a modulação que uma célula tumoral pode fazer nesse microambiente. Depois, com o melhor manuseio da tecnologia com as CAR-T, também foi aplicado, foi incluído nisso as células NK, que aí as células NK, por ser células mais associadas com a imunidade inata, né, que é aquela resposta mais imediata, elas também têm mecanismos citotóxicos muito parecidos com a das células TCD8. Então, também se utiliza as células NK como um mediador, como uma ferramenta para colocar o CAR e aí utilizar essas células NK no controle da infecção ou da célula tumoral. Então, os mecanismos citotóxicos, tanto de células TCD8 quanto células NK, sem dúvida, lhe sobrepõem frente às outras células.
Então, por isso que elas são as mais desejadas. E, lógico, com o maior conhecimento sobre esses tipos de células que são modificadas com o CAR, tem-se buscado também um balanço nisso tudo. Por quê? Um dos efeitos citotóxicos, um dos efeitos colaterais, desculpa, mais pronunciados são o que a gente está escutando até muito aí na questão do Covid-19, seria a cytokine storm, que seria essa quantidade exacerbada de resposta inflamatória, e você leva uma cascata enorme de produção de IL-1 beta, IL-6, de uma resposta tão exacerbada que chega a agredir o tecido. E aí você mantém uma febre, você mantém todos os efeitos colaterais por longo período. Então, para tentar balancear nesse sentido, já que as células TCD8 e as células NK, elas podem causar esse efeito mais danoso de uma resposta inflamatória muito exacerbada, tem se buscado também um balanço com um pouco de células TCD4. Então, na infusão de células CAR-T no paciente, não somente células TCD8, tem se buscado também uma proporção razoável de células TCD4. E aí essas células vão também atuar na modulação da resposta e elas, de uma certa forma, elas vão favorecer a formação de células de memória, que isso também é muito importante. Então, você diminui um pouco o efeito exacerbado de uma resposta inflamatória e, ao mesmo tempo, você trazendo as células TCD4, você consegue montar uma resposta adaptativa de memória muito mais eficiente. E aí você garante células de memória para aquele determinado alvo que foi delineado, né? Talvez para alguma infecção ou para uma célula tumoral que depois possa ter uma recidiva ou pode ter algo refratário, uma relapse que eles falam, para ter essa recidiva. Então, os mecanismos citotóxicos que eu citei, né, que são principalmente esses grânulos, e o efeito de modular via produção de mediadores inflamatórios é o que se destaca frente às células TCD8 e células NK. Mas as células TCD4 elas estão começando a surgir com uma, uma intensidade maior aí para tentar balancear tudo isso. E só uma coisa bem breve, tem se utilizado também a questão da CAR T-cells, mas não no sentido de induzir ativação da célula. Isso já é um outro campo que está sendo explorado, que é utilizar o receptor quimérico a nível de atingir um alvo, mas na hora que atingir esse alvo, não induzir a ativação da célula, você favorecer, por exemplo, a fagocitose de um patógeno. E aí eles têm utilizado muito células APCs para fazer essa modificação. Então, é uma outra vertente que, além de você não utiliza efeito citotóxico da célula, mas você utiliza a capacidade fagocítica da célula. Então, você coloca um receptor quimérico nessa célula fagocítica para facilitar a fagocitose de um determinado patógeno e, ao mesmo tempo, você pode pôr como domínio intracelular uma via associada ao aumento da atividade microbicida dessas células. Seria um pouco nesse sentido. Pronto, Tiago. O Bruno, ele fez uma pergunta que eu acho que você acabou de responder, mas se você quiser fazer mais algum comentário. Ele pergunta, Sim. em relação à montagem de CAR, é possível utilizar outras células além de T e NK, como os macrófagos, por exemplo? Sim, sim. Isso tem surgido também, é bem recente, tá? Tem surgido um pouco de você colocar, por exemplo, receptores, você fazer um receptor quimérico que tenha uma porção de reconhecimento de um determinado patógeno, e na porção intracelular você coloca regiões relacionadas com o receptor FC, que é aquele receptor que ele vai reconhecer a porção FC de anticorpo e isso facilita a opsonização do que estiver sendo recoberto por anticorpos, né? Então, esse mecanismo de colocar essa porção do domínio intracelular de um receptor FC associado com o domínio extracelular que vai reconhecer um patógeno, ele intensifica muito a fagocitose desse patógeno.
e aí intensificando essa fagocitose, ao mesmo tempo você garante uma resposta microbicida talvez mais rápida. E você pode delinear talvez um patógeno que é difícil de ser reconhecido pelos... Ele consegue subverter o reconhecimento de receptores da imunidade inata e às vezes há algum anticorpo para esse patógeno, você pode construir um CAR para reconhecer esse patógeno, mas na ideia de fagocitose, não na ideia de induzir atividade citotóxica sobre ele. Perfeito, Tiago. Aí o Bruno fez mais uma pergunta, que é em relação também, acho que você explicou, mas se você quiser fazer um comentário maior, Tiago, em relação à utilização dos domínios de reconhecimento de carboidrato de lectina na construção de CAR-T para infecções fúngicas invasivas, existe um viés promissor? Sim, é bem interessante essa questão de utilizar o domínio de lectina, só que tem que ter um certo cuidado, porque lectina, se ela for uma lectina que reconheça carboidrato específico de célula, de componentes da parede celular fúngica, ok. Mas uma lectina que reconheça componentes da parede celular fúngica, mas ela pode reconhecer carboidrato presente em algum outro local no organismo, isso não é tão interessante, porque você precisa de algo que seja específico para o seu alvo. Porque se essa CAR, que tem esse domínio de reconhecimento de carboidrato, reconheça mesmo que seja com uma afinidade mais baixa, um carboidrato presente que não esteja na parede do fungo, mas em outra célula do hospedeiro, ela vai ficar ativa, ela vai ser ativada e ela vai poder desencadear efeitos colaterais. E aí você vai ter uma resposta citotóxica longe do local esperado, né? É por isso que uma das ideias nossas de manter a linha é associar anticorpos, delinear anticorpos específicos para cada fungo, porque impedir com que você tenha um off-target, que a gente chama. Então, quando você tem esse off-target, que seria essa inespecificidade, isso é muito complicado na célula CAR-T. E a especificidade maior ela é garantida via anticorpo, sem dúvida. Ô, Tiago, uma dúvida minha mesmo. Quando a gente fala de lectinas, né, nessa utilização do domínio de reconhecimento delas, você fala de lectina de que origem, normalmente? Como é que vocês trabalham aí nesse sentido? Então, no caso, teria que ser de origem de mamífero mesmo. Então, que foi a questão da dectina. Num primeiro momento, quando nós fomos fazer o CAR para reconhecer o cripto, nós inclusive cogitamos a utilização do domínio de reconhecimento de carboidrato de algumas lectinas, inclusive lectinas de planta. Porém, nós observamos que esses domínios eles poderiam reconhecer não somente o fungo, eles poderiam reconhecer outras regiões do hospedeiro. Então, isso inviabiliza completamente o CAR. Agora, se tem lectinas que são por exemplo, a WGA, que é uma lectina que ela vai se ligar à quitina, e a quitina está muito presente em parede de células fúngicas. Porém, o domínio dela pode ter uma ligação com uma afinidade mais baixa em outros locais do hospedeiro. Então, não necessariamente é uma lectina que seria assim 100% confiável em montar um CAR para nível de terapia frente a um fungo, tá? Mas você pode pensar em qualquer lectina, não tem problema, desde você vai utilizar só o domínio de reconhecimento dela. Então, isso impede que você tenha, ao invés de utilizar a molécula toda, utilizando só esse domínio, você impede com que o hospedeiro desenvolva uma resposta também anticorpo frente a ela, né? Mas se você garantir que a sua lectina é específica para aquele alvo e não para outras regiões do hospedeiro, é totalmente viável a utilização em CAR, sem problema. Perfeito, Tiago, super claro. Tiago, então continuando nosso roteiro aqui. Quais seriam as estratégias para estabelecer as células CAR-T como ferramenta na terapia de infecções fúngicas invasivas?
Eu acho que vai vir um pouco na linha do que a gente estava conversando. As principais estratégias que a gente tem adotado é de pensar em cada fungo. Então, assim, lógico que os fungos eles têm uma similaridade muito grande na composição da parede celular. Porém, a parede celular desses fungos, elas têm camadas. Então, dependendo do fungo, ela vai ter a camada mais externa, ela vai ser rica em um determinado polissacarídeo. De uma forma geral, a parede celular do fungo, elas são muito ricas em polissacarídeos. Então, elas têm glicoproteínas, tudo, mas ela tem uma presença muito intensa de polissacarídeo. Então, essas camadas, essa disposição de camadas de polissacarídeo na parede celular fúngica, ela difere de uma forma considerável entre os fungos, de uma forma considerável a nível da gente pensar como algo. É claro que tem uma similaridade entre elas. Por exemplo, um determinado polissacarídeo que é muito expresso na parte externa do aspergillus, quando a gente olhar isso no histoplasma, por exemplo, ele vai estar mais presente em uma camada mais interna. Então, é assim, não dá para a gente delinear um CAR, a gente chamar como um CAR que vai ser específico para todos os fungos. Porque esse CAR ele pode reconhecer aquele polissacarídeo que está mais externo em um determinado fungo, mas naquele outro fungo esse polissacarídeo está mais escondido. Ele está coberto por outras glicoproteínas, outros polissacarídeos e assim por diante. Então, nós temos que pensar fungo a fungo. Claro que, às vezes, um CAR a gente pode utilizar por exemplo, o CAR o Dectin CAR que o Kumar delineou, ele liga muito bem no Aspergillus, que foi o modelo dele, e ele tem uma boa interação na Cândida, quando a Cândida está fazendo a IFA. Então, assim, é possível utilizar muito, às vezes, uma ideia de um CAR de um fungo para outro. Porém, é impossível você utilizar para todos os fungos. Então, a nossa estratégia está sendo de pensar, né, de obter a parede celular de cada fungo. A gente faz um extrato da parede celular de cada um desses fungos que a gente está trabalhando. E aí a gente está fazendo a produção de anticorpos frente a ele, frente a esse extrato. E aí a gente produz esses anticorpos, faz esse modelo Murina, e aí para definir, para chegar na sequência de DNA que produz essa região variável de cada anticorpo, aí a gente está utilizando a técnica de phage display. Por quê? Assim a gente consegue ter delineado um anticorpo monoclonal para cada fungo. Então a gente vai ter para cada fungo um anticorpo monoclonal específico, e aí a gente faz a seleção desse anticorpo monoclonal na célula fúngica intacta. Então, a célula fúngica intacta, mais inativada, a gente testa a interação desse anticorpo. E é aquele anticorpo que tiver uma melhor interação frente a esse fungo específico, aí nós utilizamos a sequência de DNA que leva à tradução da região variável do anticorpo, aí nós levamos isso para o CAR, para a região de reconhecimento lá no CAR. Então, a nossa estratégia é tentar chegar a anticorpos. Tem alguns descritos e nós estamos trabalhando também, mas de uma forma geral a gente está tentando delinear anticorpos monoclonais para cada um dos fungos que nós trabalhamos. E assim a gente consegue levar a região de reconhecimento do anticorpo para a região de reconhecimento do CAR. Muito bom, Tiago. Então, não temos mais perguntas aqui. Aí, para a gente finalizar, vou te fazer essa do roteiro, que é: quais os Tá. desafios da aplicação de células CAR-T frente às peculiaridades dentre as infecções fúngicas invasivas? É além dessa questão da diferença entre a composição polissacarídica da parede dos fungos, cada fungo ele vai ter também uma peculiaridade em estabelecer a infecção e progressão da infecção. Então, tem fungos, por exemplo, o aspergillus, que ele vai ser muito rápido. Então, no momento que o indivíduo tem a imunossupressão e há uma janela para esse aspergillus começar a ter o processo de transição para formar a IFA, que aí ele vai infectar o indivíduo através de conídeos, e aí a formação dessas IFAs, isso é muito rápido.
isso ocorre em poucos dias. Então, no momento que você deixa com que o tecido seja tomado por essa transição fúngica, isso fica mais difícil de ter o tratamento. A mesma coisa, se a gente pensar, por exemplo, numa infecção que a gente trabalha bastante agora, que é da criptococose. Se nós deixarmos com que na questão do Cryptococcus neoformans, no momento que o indivíduo tenha também a imunossupressão, essa proliferação, o estabelecimento da infecção, ele é muito rápido. Então, o maior desafio é você acertar o ponto de tratamento com as células CAR-T frente à infecção fúngica. Qual seria uma estratégia para isso? É você fazer algo profilático, porque as células CAR-T nós conseguimos gerar memória com elas. Então, você pode aproveitar uma oportunidade de terapia, por exemplo, para uma célula frente a tratamento com CAR-T-cells frente a um tumor. Então, no momento que faz essa terapia, você pode acoplar dois CARs numa mesma célula. Então, você pode trazer o CAR associado com uma determinada infecção fúngica que é mais recorrente naquele tipo de tratamento. E isso vai gerar memória. Então, uma das ideias principais de aplicação que nós temos trabalhado é justamente de pensar em memória imunológica com a terapia com CAR, ou associação da terapia com CAR juntamente com outra terapia frente a outro tipo de alvo. Não somente uma terapia única para a infecção fúngica. Então, a ideia de você acertar o ponto mais correto para você controlar o estabelecimento e a progressão da infecção fúngica é o fator mais crítico em todo esse processo. Mas antes de a gente chegar nessa etapa de induzir a memória, nós temos que mostrar em diferentes infecções fúngicas que o CAR também funciona. Além como já foi mostrado no aspergillus, como nós mostramos com o criptococcus, nós temos que mostrar também na questão da candidíase, na histoplasmose, em outras infecções, para que a gente tenha isso estabelecido. E aí sim nós partimos para uma segunda etapa, que é a utilização do CAR como talvez algo mais profilático ou associado a outra terapia. Perfeito, Tiago. Assunto muito interessante. A gente agradece por ter trazido um pouquinho disso para a gente aqui, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Obrigado a vocês aí, Ediano, obrigado pela atenção de todos aí. Espero que a gente possa encontrar de novo, falar desse assunto com mais dados aí, com mais novidades. Com certeza, também esperamos por isso. E queremos agradecer também ao pessoal, né, do Instagram, do curso de verão em curso Biologia de celular biologia molecular. celular por ter cedido, né? Então, o Isso. Instagram para você participar aqui. E mais uma vez, obrigada, Tiago. Dando uns avisos ao pessoal. Hoje nós encerramos, então, mais uma temporada do Bioproto Entrevista, mas logo, logo nós retornaremos com a terceira temporada. Mas, por enquanto, nós temos outros programas no nosso Instagram, né, sendo divulgados para vocês ficarem ligados. O Entendendo Metodologias irá estrear na próxima segunda, né, do dia 14/9, com a primeira temporada, que é intitulada Identificando Proteínas. E é isso, pessoal. Fiquem ligados, ó, professor aí, o pessoal dando parabéns. Eu agradeço mais uma vez, Obrigado aí a Tiago, todos. e até mais. Tchau, tchau. Obrigado, até mais. Tchau, tchau.